quando a gente vai estudar um texto da Bíblia, a gente também precisa entender qual foi o contexto, né? Aquilo que está junto com o texto, que é o contexto que ele foi escrito. Enfim, e aí a gente tem aspectos históricos, né? Então, o contexto do Evangelho de Lucas é o seguinte: as comunidades de Lucas escreveram o Evangelho diante de uma nova situação. Jerusalém e o templo tinham sido destruídos, porque o templo foi destruído no ano 70 pelos romanos. E a comunidade cristã daquela cidade não existia mais. As comunidades judaicas rejeitam cada vez mais as comunidades cristãs, que estavam cheias de pagãos, gente que não era judeu, e que não esperavam mais pela vinda próxima de Jesus. Quer dizer, desanimaram, né? Jesus está demorando muito para vir, e eu acho que eu não acredito mais não. Né? Então, desanimaram. E que não esperavam mais a vinda de Jesus. Existia um perigo de esquecer o Antigo Testamento e não vivenciar o segmento de Jesus. Também haviam gnósticos, né? Aqueles seres esotéricos, né? O gnosticismo que não tinha verdade nenhuma. Grupo fechado que transformava a fé em uma ideologia espiritualista. Então, imagina a situação. Não tinha mais templo, Jerusalém já não tinha mais aquela iluminação que havia, as comunidades cristãs estavam lá meio capenga, o povo estava desanimado porque Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar e não volta, e começaram a desanimar na fé. Então, esse é o contexto primeiro. O Evangelho é escrito para dar resposta e falar: ó, isso que vocês escutaram a primeira vez é verdade, como eu já falei no início. Então, neste contexto, Lucas retomou o caráter histórico da fé, que nasce de fatos reais e se realiza na história humana. Seu trabalho vai da Galileia até Jerusalém, o Evangelho, e de Jerusalém até Roma, capital do mundo, Atos dos Apóstolos, que nós já falamos. Assim, Lucas se junta ao Antigo Testamento. Por quê? Porque o Cristo veio cumprir a promessa. A promessa de Deus se cumpre em Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele se distancia do Antigo Testamento, enfatizando o universalismo da fé. Até Roma. Não é só para o israelita, é para o mundo todo. Então, há uma abertura do Evangelho para o mundo e não simplesmente para os judeus. E colocando o centro da história em Jesus. Então, ele abandonou a ideia do retorno imediato do Senhor, deixando o fim totalmente indeterminado. Quando Jesus voltará? Ninguém sabe. Eu sei o dia que ele vai voltar. Eu sei, vocês sabem? Eu sei. No dia que eu morrer, ele vai voltar para mim. No dia que vocês morrerem, ele vai voltar para vocês. Eu só não sei que dia vai ser, mas que é nesse dia é. Né? Enfim, Jesus então é chamado de Kyrios, Senhor, de profeta dos pobres, já no início de sua missão. Veja, capítulo 4, versículo 18. Veja bem. Olha o que acontece no capítulo 4, versículo 18 de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me conferiu a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar aos cativos a libertação, aos cegos a recuperação da vista, para despedir os oprimidos em liberdade, para proclamar um ano de acolhimento da parte do Senhor. Quem é Jesus para Lucas? O Pai dos pobres, o Pai dos marginalizados, né? E especialmente Salvador. Então, esse é o contexto do nascimento do Evangelho.
Então a gente pode dizer que teve um grande salto, né? Lucas deu um grande salto. Que salto é esse? É um salto que foi começado pelo apóstolo Paulo. Porque, vamos fazer um parênteses aqui, os escritos de Paulo vieram antes dos evangelhos, né? Veio até antes do evangelho de Marcos. Nós vimos isso no nosso estudo do evangelho de Marcos. Veio antes. Então, Paulo deu esse grande salto primeiro, que diante da recusa dos judeus, Paulo saiu para anunciar o evangelho aos pagãos. Jesus se encarnando e agindo entre outros povos. O evangelho é para todos. Jesus veio para todos. Para todos. Tem um texto muito interessante que alguns teólogos, e não entendam mal o que eu vou dizer aqui, dizem que é o texto da conversão de Jesus. Fala, peraí, conversão de Jesus? Como assim? Né? Mas tem um texto que Jesus está ali junto com os judeus, né? E aí vem uma mulher samaritana, que era, enfim, pagã. E fala, Senhor, né? Minha filha está doente, meu filho está doente, eu não recordo direito, mas enfim, está doente. O senhor não pode ir lá, né? Não é bem com essas palavras, mas esse é o sentido. E aí Jesus fala assim, não fica bem tirar o alimento dos filhos para dar aos cachorrinhos. Na hora quando eu leio esse texto, eu falo, mas Jesus foi chato nessa hora, hein? Mas não é isso, é o sentido do texto, né? Não convém tirar o alimento dos filhos para dar aos cachorrinhos. Não convém tirar o alimento dos judeus, que é o povo escolhido, para dar aos pagãos. É isso que ele estava querendo dizer. E aí ela vai e dá uma chapuletada em Jesus com luva de pelica, né? Falei, Senhor, é verdade. Mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí Jesus para. Acho que Jesus falou, puxa vida, mas tomei uma, né? Mas é claro que não é um fato histórico isso, é a teologia do texto, né? E aí Jesus fala assim, tua fé é grande, vai que está curada. Né? Então, veja, até esse lado humano de Jesus, né? Porque afinal de contas, Jesus era judeu. E como homem, ele, né? Puxa vida, é mesmo, né? O evangelho é para todos, não é só para o judeu. Então, Lucas dá esse salto, né? Então, na obra, Lucas testemunha que o reino de Deus e o seu anúncio não são para ficar restritos ao mundo da Palestina, mas devem se difundir pelo mundo inteiro, encarnando-se nos diversos povos e culturas. Isso a gente chama, João Paulo II, né? São João Paulo II, né? Fala da inculturação do Evangelho. O que é inculturação do Evangelho? Eu li um livro, eu era seminarista, de um padre da época do descobrimento do Brasil. Isso é interessante. Ele chamava, do Brasil, que eu digo não, da América, né? Chamava Bartolomeu de las Casas. Era o nome desse padre. Então, chegou naquele lugar e tinha alguns nativos que faziam sacrifícios humanos de crianças. Então, se a gente olhar com os nossos olhos hoje, a gente vai falar que absurdo, né? Lógico. E para ele também era absurdo. Mas o que ele fez? Ele fez assim, que beleza, isso que vocês estão fazendo. Vocês me escutam dizer assim, falam, como assim que ele falava que era beleza, o sacrifício humano de crianças? Ele falou assim, que beleza, vocês estão querendo agradar a divindade. Olha, mas você sabe que eu conheço a divindade. E ele tem uma coisa que agrada mais ainda do que o sacrifício que vocês fazem humanos. Eu descobri que ele é o Deus da vida e não da morte. E aí ele mostrou outra forma
de agradar a divindade, que era sendo bom, sendo capaz de perdoar, de entender isso, aquilo. O que ele fez? Ele enculturou o Evangelho. Ele não chegou descendo o porrete. Porque se ele chega e fala, isso é um absurdo que vocês estão fazendo, bom, ele ia morrer também, né? Ele entendeu qual era a essência daquilo, que era agradar a divindade. Então ele simplesmente transformou o agradar a divindade em outra forma de agrado. E eles não fizeram mais o sacrifício humano. Entenderam? Paulo fez isso. Chegou lá no Areópago, né, tinha um punhado de deuses, e tinham lá ao Deus desconhecido. Ele falou, gente, esse não é mais desconhecido, eu conheci ele. Se chama Jesus Cristo. Ele não chegou falando assim, essa monte de Deus aí é tudo porcaria, não serve para nada. Não, o pessoal ia virar as costas. Ele falou, não, eu conheci esse Deus desconhecido. Ele é conhecido. Chama Jesus Cristo. E é isso. Tudo bem que depois que ele falou que Jesus tinha ressuscitado, eles viraram as costas e foram embora, né? Mas foi a tentativa da enculturação do Evangelho entrar na perspectiva da mentalidade do outro para dar o salto. E isso Lucas fez. Tanto que certo biblista afirmou que o terceiro evangelista foi o fundador da Igreja Católica. Não é que foi, Jesus é que foi. Mas a forma de dizer, ele abriu o Evangelho para os pagãos, para o mundo todo. Né? Porque católica, a palavra católica significa universal, é para todos. Não é a Igreja Universal de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Bom, enfim, o autor. O autor é o seguinte, né? Tendo em conta os dados do próprio texto e as informações do século II, inclusive de Santo Irineu de Leão, é de crer, mas nunca a gente tem certeza nisso, mas é de crer que o autor seja mesmo um tal de Lucas, o caríssimo médico que a gente lê lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, que era discípulo de Paulo, um cristão da segunda geração, anos 70, anos 100, viveu aí por essa época. Que não foi também testemunha ocular de Jesus. Bom, isso a gente viu ali no início do Evangelho. Né? Capítulo 1, versículo de 1 a 4. Foi provavelmente escrito pela década de 80. Alguns autores vão falar exatamente no ano 85, mas isso é arriscado dizer um ano exato, mas é aí na década de 80. Talvez em Antioquia da Síria. Para sua composição, o autor apoiou-se no Evangelho de Marcos, isso nós falamos, né? Ele se inspirou no Evangelho de Marcos, e na hipotética Kelly, aquela fonte dos ditos de Jesus, usada também por Mateus, assim como fontes próprias da tradição oral e escrita. O que é a tradição oral? Contado de pai para filho. Contado. Então, antes de qualquer livro escrito na Bíblia, tem uma tradição oral antes. Pessoas que contavam sobre os acontecimentos de Jesus. E alguns que colocavam por escrito alguns pedaços de texto. Então, o que Lucas fez? Pegou tudo isso e construiu o Evangelho com a sua teologia. Bom, a preocupação de Lucas, então, é, sobretudo, reavivar a fé dos crentes. Porque estavam desanimados. Né? Então, se você estiver desanimado um dia na fé, lê o Evangelho de Lucas. Aí é para animar de novo. Por força da rotina e do retardamento da parousia, a última vinda de Jesus, que se acreditava que seria logo. Mas passa ano, e olha, já passou 2000 anos, e ele não veio de novo, né? Mas ao mesmo tempo veio, porque ele está, né? Está no nosso meio. Destinatários. Tudo leva a crer que tenha sido destinado a cristãos de cultura grega, sem excluir uma minoria de judeus cristãos. Então,
Na comunidade de Lucas tinha judeu? Tinha, mas eram muito pouco. Né? Como atestam a língua, o cuidado em explicar a geografia e os usos da Palestina. Então, Lucas não vai muito ali nos costumes judeus. Por quê? Porque é um evangelho escrito para a sua maioria pagão. A omissão das discussões judaicas e a consideração que manifesta para com os gentios. Então veja, ele louva o centurião, no capítulo 7, versículo de 1 a 10. Ele exalta a atitude de um samaritano, né? Esse texto é o texto do bom samaritano. Né? Quer dizer, o samaritano era um inimigo dos judeus. E aí, lembra da história do bom samaritano? Um homem foi assaltado. E aí passa um sacerdote e vai adiante. Passa um levita e vai adiante. Passa um samaritano, o recolhe, leva para o hospital, para a enfermaria, e diz, olha, cuide dele, está aqui o dinheiro. Quando eu voltar, eu pago o restante. Né? E aí Jesus pergunta, quem foi o próximo deste homem? E aí eles falam, o samaritano. E ele vai, faço o mesmo. Vai, faço o mesmo. Eu vou contar um negócio para vocês, que isso eu sei que vocês não sabem. Eu era seminarista, seminário menor, porque hoje não tem mais isso, mas eu era seminário menor. Tinha 13 anos. E aí eu participava na paróquia São José, lá em Catanduva, minha família é de lá. E eu tinha 13 anos, estava fazendo 7ª série. E aí o padre, na época, era um homem chamado Padre Adélio Vian. Já morreu. Inclusive, vou fazer um outro parênteses aqui. Ele tinha câncer, mas não morreu de câncer. Mas ele tinha uma devoção à Nossa Senhora do Escapulário. Né? Eu me lembro assim, ó, eu era criança, eu lembro nitidamente que ele contava as histórias do escapulário e ele dizia que quando a gente fosse morrer, quem tinha fé em Nossa Senhora, né, do escapulário, Nossa Senhora avisaria o dia da morte. Oi? Enfim, e aí o que aconteceu? No dia que ele morreu, ele tinha câncer, mas ele não morreu de câncer, tinha um padre na casa dele, e ele acordou às 5 da manhã, eu era seminarista, estava em Rio Preto no seminário. Ele acordou às 5 da manhã, bateu na porta do padre, que estava na casa dele, um padre chamava, né, não sei nem sei se está vivo, chamava Dom Constantino. E falou assim, olha, eu queria confessar, porque eu vou morrer hoje. Desse jeito. Confessou, recebeu a unção, tomou a comunhão, ligou para os parentes, para os irmãos, né, porque né, ele não tinha pai mais mãe vivo, ligou para os irmãos, se despediu, sentou na cadeira de balanço e morreu. Pensa um negócio desse? Mas enfim, esse padre, eu me lembro que aí ele pegou e falou assim para mim, falou, nossa, eu vou fazer uma cirurgia num dente, não sei se o que é, eu nem lembro o que era, mas era uma cirurgia na boca, em questão de dente. E ele falou, e vai costurar, uma coisa assim, eu não vou conseguir fazer a homilia no domingo. E eu estava de férias do seminário. Eu não sei por que cargas d'água, eu falei assim, o senhor quer que eu faça? Eu tinha 13 anos. Ele falou, mas você faz mesmo? Eu falei, faço. E ele falou, então tá bom. Eu fiz a primeira homilia na minha vida com 13 anos. Quase morri, né? De tremedeira, mas eu fiz. E aí de lá para cá, acho que eu nunca mais parei né? Mas, por que eu estou contando isso? Porque o texto era esse, do Bom Samaritano. Nunca mais esqueci. Né? Eu tinha 13 anos, eu fiz a homilia. Que doido do padre, né? Porque, né? Mas aí eu preparei, escrevi tudo, mas eu fiz a homilia com 13 anos. O mais difícil era começar. Depois de 1 minuto que eu já estava falando, aí eu empolgava, aí, igual hoje, né? O problema é começar. Bom, mas enfim, vamos lá. Então, exalta a atitude do samaritano, né? Capítulo 10, versículo 25 e 37. Então, percebe que Lucas exalta aqueles que não eram judeus, né? Para dizer, o evangelho
também atua neles. Dedicou seu livro ao certo Teófilo, que eu falei, certamente uma pessoa de posição, né, que provavelmente financiou a obra. Agora, lendo a obra de Lucas, nós encontramos os verdadeiros destinatários. Não é simplesmente o Teófilo. Lucas tem uma grande preocupação social e dedica muita atenção às pessoas. Então, quem são os destinatários de Lucas? As pessoas, o ser humano. Mas sua preferência sempre está do lado dos pobres, dos humildes, dos pequenos e principalmente dos marginalizados, os pecadores públicos e as mulheres. Olha o destinatário. Jesus veio para libertá-los. Não para libertá-los e falar, agora está tudo certo. Não, libertá-los para que eles construam uma nova sociedade. Construam um futuro e uma nova história, onde a justiça produz partilha e fraternidade, a fim de que todos tenham acesso à liberdade e à vida. Então vamos lá. Como cristãos, a gente tinha que ler e fazer na nossa vida o Evangelho de Lucas, a construir uma nova história, né? Então, é fácil a gente falar assim, hoje eu escutei umas 4 vezes isso, a coisa vai mal, né? Nossa, vai mal. E aí, eu tenho o meu pequenininho, né? E ele estuda lá numa escola, chama Colegião, em Catanduva. E eu levo ele assim, então ele tem uma mochila, e aonde a gente entra é tipo um corredor assim, aberto, né? E tem uma rampa, mas você pode ir pelo corredor, pois ele quer descer a rampa, né? Todo dia ele quer descer a rampa. Aí hoje eu peguei e falei assim, ei Rafael, hein? Eu chamo Rafael. Ei Rafael, você vai ser o presidente da república, né? Aí a inspetora falou assim, pelo amor de Deus, hein? Com um certo país. Veja, eu falo assim, o problema não é esse, o problema somos nós, né? O que nós estamos fazendo na nossa história para construir uma nova história? O que nós estamos fazendo para construir uma nova história? E aí eu vou fazer um parênteses com o Evangelho de Lucas. Onde começou Jesus? Aonde que ele começou o caminho? Em Belém. Em nada. E ele chegou até a capital de Israel. E da capital de Israel, os apóstolos chegaram até Roma, a capital do mundo na época. E de Roma, chegou para o resto do mundo. Se Jesus esperasse a mudança começar de Roma, nunca tinha começado. Se Jesus esperasse começar de Jerusalém, nunca tinha começado. Começou de onde? De Belém. Do insignificante. Então, eu vou dizer um negócio para vocês e para mim, para todos nós. Se a gente quiser a mudança e esperar que ela comece de cima, não começa, ela tem que começar de baixo. Tem que começar de cada um de nós. Vou citar mais uma vez o Dom Celso. Às vezes as pessoas falam assim, é porque é político corrupto, porque é isso e aquilo. Pode até ser que sim. Na verdade a gente sabe que uns são, mas enfim. Mas na verdade ele dizia o seguinte, a corrupção ela não é um problema político, ela é um problema social. Porque a corrupção está aqui, na gente. Quer ver um exemplo? Sabe aquele jeitinho brasileiro que a gente tenta dar um jeito aqui, tenta dar um jeito ali, tenta conseguir um negocinho melhor aqui ou ali, né? Isso é corrupção. Não é? Você liga lá no médico, não tem vaga, aí você conhece a secretária do médico, e fala assim, oh, me arranja um lugar, aí ela vai lá. Não é? Entende? Eu não estou dizendo que é uma corrupção maldosa, mas é corrupção. Você está corrompendo o sistema. Ué, a pergunta é, você está incentivando o médico a... Né? Ou se não, vamos dizer, isso é uma corrupção mais clara, né? Está dirigindo o carro lá 150 km/h, a velocidade é 100, aí para o guarda. Hoje é mais difícil acontecer isso, né? Eu acho, né? Não sei, porque eu nunca fui parado. Nunca fui parado na minha vida. Na pista não, só na cidade. Na cidade para ver documentos só, enfim. Aí pega o cara, documento, aí ele fala, o senhor estava correndo, né?
Aí você entrega o documento com uma notinha de 50. O cara fala assim, pode ir embora. Corrupção, né? Aí você vai falar assim, se você... Não estou dizendo que eu sei, aqui vocês são tudo santo, ninguém faz isso, né? Mas estou dizendo, isso é corrupção. Por quê? Porque se você se corrompe com 50 reais, com 10 reais, com um favorzinho aqui, um favorzinho ali, se você estivesse lá naquele lugar, a tendência é que você fosse no mesmo caminho. Então, o problema da corrupção não está lá em cima, está aqui embaixo. É um problema de educação, né? Quando alguém me dá como dizia minha avó, me dá uma raiva, né? Você está andando de carro, o cara joga uma latinha pelo vidro do carro, você fala, meu Deus do céu, custa segurar ela lá e depois você joga no lixo? Está corrompendo de alguma forma, está destruindo. Então, o problema assim, você não está sendo justo, né? Então, ler o Evangelho é radical mesmo. Fala assim, nossa, mas aí é muito radical. É mesmo. É sim. É radical. Né? Como diz o Apocalipse, ou você é quente ou você é frio. Se você for morno, eu vou te vomitar. É pesada a palavra. Você imagina? Não, ou é ou não é. Ou vai ou racha. Não tem meio termo. Não é mais ou menos. Eu sou mais ou menos cristão. Nesses pontos aqui vai bem. Nesse daqui não tem nem mais nem menos. Ou é ou não é. Não tem mais ou menos. Ou você segue Jesus Cristo ou você não segue. Eu sigo mais ou menos Jesus Cristo. Não, você não segue nada. Entende? É pesado isso? É pesado, mas é o Evangelho. E não tem conversa. O problema nosso, sabe qual é? É tentar, mais ou menos. Não tem mais ou menos. Né? Fica aí com meio termo nas coisas. E aí a gente vai ver a estrutura do Evangelho. Né? Quanto tempo tem aí? 20 minutos? Tá bom. Então, a estrutura do Evangelho. Então, a gente tem o prólogo, que é a que a gente acabou de ler lá, capítulo 1, versículo de 1 a 4, que assinala o sujeito, o método que ele fez e a finalidade da obra. Isso nós vimos. Aí nós temos 5 partes. O Salvador entra na história. Então aí começa a narrar. Eu vou pegar aqui e a gente vai falando. Veja só. Olha lá. O Salvador entra na história. O anúncio do nascimento de João Batista. Veja, nós falávamos, começa ali o Antigo Testamento, né? Então, o nascimento de João Batista e o anúncio do nascimento de Jesus. Visita de Maria a Isabel, nascimento e circuncisão de João Batista. Aí vem o salmo profético de Zacarias. Juventude de João Batista, nascimento e circuncisão de Jesus. Percebe que nesse início é um paralelo? João Batista, Jesus. João Batista, Jesus. Apresentação de Jesus ao templo. Aí tem o profeta Simeão e a profetisa Ana. Juventude de Jesus. Juventude de Jesus. E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, nessa primeira parte, nós podemos dizer que é a narrativa da infância de Jesus. Narrativa da infância. E aí vem a segunda parte. O prelúdio da missão salvífica de Jesus. João Batista é, para Lucas, o último grande profeta, o anunciador da conversão. Então, narra a infância de João Batista, a infância de Jesus. E agora vem a missão de João Batista, de ser o precursor daquele que virá, Jesus. E aí olha só, vocação profética de João Batista, ameaça de julgamento, é a fala de João Batista,
frutos de conversão, anúncio daquele que vem. Anúncio daquele que vem. Fim do ministério de João Batista. Batismo de Jesus, genealogia de Jesus. Olha que coisa. Vamos nos colocar no lugar do leitor do Evangelho. O batismo de Jesus, aonde João Batista fala: eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Aonde aparece a pomba, a voz do céu: este é o meu filho amado, escutai-o. A genealogia, né? Fulano gerou, ciclano gerou. Jesus vem de onde? De Davi. Davi era o maior rei de Israel. Bom, ele é descendente da realeza, certo? Isso faz com que a credibilidade de Jesus seja maior. E apresenta tudo isso como preparação para a sua missão. Então, quem vai falar? Quem é esse Jesus? É aquele que foi batizado por João. É aquele que desceu o Espírito Santo. É aquele ao qual a voz do Pai diz: é o meu filho. É aquele que é descendente, descendente de Davi. Só que tem uma coisa interessante. Sabe qual é a diferença da genealogia de Mateus e de Lucas? Mateus para no Davi. E Lucas aqui? Davi era um judeu. Quem é a comunidade de Lucas? Comunidade de maioria pagão. Então Lucas, aonde termina a genealogia de Lucas? Em Davi? Não, em Adão. Olha, em Adão. Por quê? Porque Lucas não quer enfatizar a descendência simplesmente da realeza, ele quer enfatizar que Jesus vem desde o início Adão. Já estava nos planos de Deus que de Adão iria e chegaria em Jesus. Ou seja, a encarnação do Filho estava nos planos de Deus ao criar. Percebe a diferença? Por que Mateus para em Davi? Porque a comunidade de Mateus era de maioria judeus. Vamos lá. Então, veja, a segunda parte é o prelúdio da missão de Jesus. E aí, a gente vai para a terceira parte. Jesus inicia a sua pregação na Galileia. Então, olha o que acontece. Detalhe, outra coisa que fundamenta a autoridade de Jesus. Ele é batizado, como eu falei, a genealogia, e ele vence as tentações no deserto. Então fala, olha, ele não deixou-se cair em tentação. Bom, e aí então vem, início da pregação de Jesus na Galileia. Deixa eu ver aqui os capítulos. É o capítulo 9, ó. Início da pregação de Jesus na Galileia. Fracasso da pregação em Nazaré, né? O profeta não é bem aceito na sua pátria, região de Nazaré. Jesus em Cafarnaum, autoridade de sua palavra, curas, partida para Cafarnaum, pesca milagrosa, purificação de um leproso, cura de um paralítico, sinal de perdão, vocação de Levi, Mateus, né? Questão sobre o jejum, o velho e o novo, lembra dos odres, vinho novo em odres velhos? As espigas colhidas no dia de sábado, cura de um homem de mão paralisada no dia de sábado, escolha dos 12 apóstolos,
Jesus e a multidão, felizes e infelizes, pregação à multidão, que é na verdade, Mateus tem o sermão da montanha, Lucas tem o sermão da planície. Bem-aventurados, né? Só que Mateus faz na montanha, Lucas faz na planície. Por quê? Porque eu vou deixar para uma próxima oportunidade para vocês ficarem curiosos. Ou senão pesquisa no Google. Amor aos inimigos, a generosidade para com o próximo, o verdadeiro discípulo, cura do escravo e de um centurião, ressurreição da jovem em Naim, João Batista que interroga sobre Jesus, julgamento de Jesus sobre João Batista, acolhimento feito de João Batista, Jesus e a pecadora, os que acompanhavam Jesus, a parábola das sementes, explicação da parábola da semente, a luz para todos. Né? Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa. A família, a verdadeira família de Jesus. Jesus acalma a tempestade, a cura de um possuído, cura de uma mulher e ressurreição da filha de Jairo. Missão dos 12. Jesus sacia a multidão. Pedro reconhece Jesus como mestre. A glória do Filho de Deus. Cura de um menino possesso. Segundo o anúncio da paixão, quem é o maior? Quem não é contra vós é por nós. E aí vem o quarto bloco. Tudo isso, Jesus prega na Galileia. Então, para Lucas, a missão de Jesus começa na Galileia, que é o norte, Belém, Nazaré, Galileia. Mar da Galileia. Eu não sei se isso tem a ver, mas que a região lá do norte de Israel é mais bonita do que a do sul, é. E aí vem o quarto, do capítulo 9, 51 até 19, 28, o caminho de Jesus para Jerusalém. E aí então Jesus vai para Jerusalém. Essa moldura literária e teológica é a parte mais original do terceiro evangelho. Isso Lucas não copiou dos outros. É a parte mais original. Tudo quanto se passa a caminho de Jerusalém manifesta uma salvação em ato. E por isso o advérbio de tempo hoje reveste-se de uma grande importância. Então veja, capítulo 9, versículo 23, olha o que ele fala. Depois ele disse a todos: se alguém quiser vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo e tome sua cruz hoje e me siga. Então, o seguimento de Jesus é hoje. É hoje. Não é igual as pessoas que vão fazer regime e falar, amanhã eu começo. Não, é hoje. Então, vocês estão aqui, né? E já são 9h17. Quando é que eu tenho que começar a seguir Jesus? Agora, hoje, não é amanhã. Então, se eu tenho aí, de fato, algum teretetê lá com a pessoa que está lá em casa, reconcilia hoje, não amanhã. Porque pode ser, inclusive, que amanhã nem exista. Não é? É hoje. Tem um ditado que diz o seguinte, né? Se você soubesse que fosse morrer amanhã, o que você faria hoje? Aí algumas pessoas vão dizer assim, eu ia pedir perdão para aqueles que eu tomei enroscado, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Então eu falo assim, e por que não faz? Porque pode ser realmente que amanhã você não esteja aqui, eu não esteja aqui. Por que deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje? Porque é difícil. Mas se você fosse morrer, aí era mais fácil. Então, faz de conta que você vai morrer amanhã, faz hoje. Mas tem uma segunda coisa que a gente tem que prestar atenção. Não faça hoje o que você vai se arrepender amanhã também, né? Porque
Porque alguém pode dizer assim, eu ia gastar tudo. Aí você não morre, fala, pô, tô falido. Também não faz isso, né? Então assim, não deixe para fazer amanhã o que você possa fazer hoje. Faça hoje como se fosse o último dia. Mas não faça hoje o que você vai se arrepender amanhã, certo? Então, hoje. Vejam o capítulo 12, versículo 28. Capítulo 12, versículo 28. Olha lá. Se Deus veste assim no meio dos campos a erva, que hoje está lá e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais o fará por vós, homens de pouca fé. Esse é o contexto desse texto não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Se Deus veste hoje as ervas do campo, hoje Ele há de vestir-vos. Então assim, não se preocupe, porque vocês valem mais do que as ervas do campo. E o mundo que nós vivemos hoje, sabe? Por que tem tanta ansiedade? Por que tem tanta depressão? Por isso. Porque as pessoas ficam preocupadas com o dia de amanhã. O amanhã não existe. Ele não existe ainda. Então, às vezes, eu tenho certeza, porque eu falo assim, de vez em quando eu também sou ansioso para algumas coisas. Né? Não é porque eu estou falando aqui que nossa, é perfeito. Não. Mas a gente tem que ir se corrigindo, sabe? Porque não vale a pena. E acho que todos nós aqui já tivemos situações dessa. Às vezes você fica preocupado, nossa, mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo? E aí não acontece nada. Aí você ficou sofrendo à toa, porque não aconteceu. Não é? Não aconteceu. Então você fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque hoje eu dou. Hoje. E amanhã? Amanhã eu vou dar também. E depois de amanhã? Depois de amanhã vai ser o dia de hoje, eu vou dar também. Né? Deus sabe. É claro que a gente faz a nossa parte, mas não vos preocupeis. Né? É difícil? É difícil. Mas é assim. E eu vou dar um outro exemplo, né? Tem uma pessoa conhecida minha que descobriu a semana passada, ele está com câncer. Então ele ficou meio abalado. Né? Até um parente. Ele ficou meio abalado. E aí eu disse assim para ele, olha, você tem fé? Tenho. Eu falei, você acredita que tudo está nas mãos de Deus? Sim, eu acredito. Então pronto. Claro, o que você vai fazer? Você vai procurar os médicos, você vai fazer o tratamento que tem que fazer. Mas Deus sabe de tudo. Sabe? Mesmo porque é difícil a gente acreditar. Não, acreditar a gente acredita, é difícil a gente aceitar. Mas esse mundo não é o nosso mundo definitivo. Ele é um sopro. Passa. Então, assim, nós vamos morrer? Vamos. Que jeito? Não sei. Quando? Não sei. Mas nós vamos. Ninguém escapa. A gente vai. Então, e se for amanhã? Tudo bem. Ai, mas eu vou deixar meus filhos, vou deixar minha esposa, vou deixar. Eles não são meus, são emprestados. Você fala, é fácil falar, é fácil falar, mas viver é difícil isso, é verdade. Né? Mas a gente tem que acreditar nisso. Por quê? Porque nós não nascemos para ficar aqui. Deus tem um plano maior para nós, muito maior. Né? Você fala, aqui a gente sente dor, aqui a gente sofre, a gente se alegra também. Mas a gente sente dor, tem dor nas costas, né? Tem dor de estômago, tem azia, né? Vai jogar bola, machuca o joelho, rompe o menisco, né? Tem dor. Né?
tem sofrimento. A gente tem, todos nós temos, e isso nos faz crescer. Tem o lado bom de tudo isso, sabe? Que a gente amadurece, a gente vence, né? O sofrimento e vai de novo, e depois vem outro e vai de novo. E é isso que torna a vida, né, bonita e dinâmica. Mas não é aqui. Claro que se a gente falar assim, quem quer morrer amanhã? Ninguém vai levantar a mão e falar, deixa para mais tarde, né? Amanhã é muito cedo. Mas é a verdade. Nós vamos. Então, é hoje. Né? Depois aí tem outros textos que Jesus fala de hoje. Esta unidade pode subdividir-se em 3 partes. Promessa do reino, condições para entrar no reino e a entrada no reino. Né? Então, se a gente lê com atenção, fala, qual é a promessa do reino? O reino dos céus é isso, isso e isso. Aí a gente vai ler e fala, que beleza. Então, mas tem uma condição. Você tem que viver assim, assim, assim. Aí você fala assim, nossa, difícil? Não tem que ser difícil. Tem que ser com alegria. O evangelho é boa notícia. É boa notícia. E aí, olha, se você viver assim, você vai entrar no reino. Sereis felizes. E a última parte, a realização salvífica em Jerusalém. A entrada e o magistério de Jesus em Jerusalém. Preparam o relato da paixão, da morte e da ressurreição. Jesus morto e ressuscitado é a realização e superação de todas as promessas messiânicas. E a luz que ilumina todos os acontecimentos do Evangelho, mesmo no momento mais difícil. E é bonito, e para terminar, qual é o último texto, praticamente o último texto do Evangelho? Os discípulos de Emaús. Jesus ressuscitado, caminha com eles. Né? E eles lá, bate papo, lá. Aí Jesus finge que vai embora, falou, Senhor, homem, onde você vai? Eu vou embora, vou para cá. Falou, não, já é tarde, fica conosco, já é tarde. Então Jesus vai, chega lá, eles o reconhecem no partir o pão, e os olhos deles se abrem. E então eles saem correndo e voltam para Jerusalém na mesma hora e anunciam, ele está vivo e ressuscitado. Sabe esse texto de Emaús? É o que acontece na missa. Na missa. Como assim na missa? Na missa. O que é a liturgia da palavra? A conversa de Jesus com eles. Falava-lhes das Escrituras. E depois ele parte o pão e o reconhece. É o Senhor, ele está vivo, ressuscitado. E depois, o final da missa. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. É hora de ir e anunciar com a vida. Ele está vivo, ressuscitado. É a razão da minha fé. Olha aí, texto de Emaús. E olha que coisa. O Pai cria o mundo para o Filho no Espírito Santo. O que é a Eucaristia? Vocês já prestaram atenção? E o dia que o Serginho, que é um liturgista, que foi meu professor, vier aqui, eu acredito que ele vai falar isso, né? Eu vou dar só uma pitadinha. O que é a missa? Vocês já prestaram atenção que todas as orações da missa são dirigidas ao Pai? Ó Deus, né? Oração lá da coleta, antes da primeira leitura. Depois, ó Pai, antes da oração eucarística. E ela é dirigida por quem? Pelo Padre. Que na missa, quem é o Padre na missa? O Filho, Jesus. Então, o Filho, cabeça, com os membros do corpo que somos nós, dirigimos oração ao Pai no Espírito Santo. E o Senhor se faz presente. E nós o reconhecemos na fração do pão. E nos alimentamos dele. E nos tornamos Ele.
Nos tornamos Ele. Olha que coisa. Quando a gente come um pedaço de pão, depois de alguns minutos, o que acontece com o pedaço de pão? Ele cai na nossa corrente sanguínea e não tem mais como distinguir o que é pão e o que é a gente, não é? Então, aquele pão se torna nós. E nós nos tornamos aquele pão. Quando nós nos alimentamos da Eucaristia, de Jesus, nas espécies do pão e do vinho, o corpo e sangue dele, quando nós nos alimentamos da sua palavra, na liturgia da palavra, nós tomamos isso e depois de alguns segundos não tem mais diferença entre quem é Jesus e quem somos nós. Ele é a gente naquele momento. E por isso a gente tem que sair da igreja, ir para casa e viver como Ele, porque nós nos alimentamos dele. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Como se o padre dissesse assim: vão embora daqui, agora é hora de viver. Não precisa ficar aqui, tem que ir. Né? Mais ou menos como Jesus lá no Monte Tabor. Senhor, é tão bom estarmos aqui. Jesus disse: não, temos que descer. Vivam, anunciem o Evangelho com a vida. Esse é o Evangelho de Lucas. Obrigado.